E então, já está convencido ou convencida que nós podemos customizar bastante um gráfico com Matplotlib? Ainda não? Então eu tenho mais alguns exemplos aqui para você. Aqui eu tenho gráficos de linha com diferentes escalas, ok? Então observe que eu estou criando mais uma vez uma massa de dados de exemplo. Estou criando os subplots. Observe que eu não estou colocando aqui na função esses dois parâmetros, nRows e nCols. Eles não são obrigatórios. Uma vez que você coloque apenas os números, o Matplotlib já é inteligente o suficiente para saber que o primeiro valor é o número de linhas, o segundo valor é o número de colunas. E aí você tem o tamanho total da figura. A função subplots vai retornar a figura e os eixos. Nesse caso, quantos eixos? 2, porque eu quero duas colunas. Então eu vou criar o plot 1 e o plot 2. Para o primeiro plot, eu vou usar a escala padrão, ou seja, o formato padrão de escala para o gráfico. No segundo plot, eu vou alterar a escala usando a função YScale. E aí eu digo que eu quero a escala na base de logaritmo. Sim, isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu vou mudar completamente a escala dos dados, de forma que eu vou modificar a aparência do gráfico apenas com esta linha de código. Não é simples fazer isso com outras ferramentas. Aqui com o Matplotlib fazemos com uma única linha. Eu não estou querendo convencer você a usar o Matplotlib, ok? Estou querendo mostrar que são muitas vantagens em usar uma biblioteca como essa no seu dia a dia em análise de dados, ciência de dados, machine learning. Eu canso de ver as pessoas apanhando com Power BI, com Google Data Studio, não é, que é o Looker, simplesmente porque não sabem criar uma linha de código como essa em Python. E aí tentam fazer o possível lá em outras ferramentas, que não permitem, em muitos casos, simplesmente porque não conhece uma ferramenta como o Matplotlib. Vou mudar completamente a escala com apenas uma linha de código. Executa, e aí está o exemplo para você. Veja que eu tenho os dados na escala padrão e na escala logarítmica, o que foi feito com uma linha. Isso aqui, ó, exatamente a função YScale. Tem várias alternativas, vários tipos de escala para que você possa modificar o formato do gráfico. Veja que é basicamente a mesma variável sendo analisada com duas escalas diferentes. O que, aliás, fazemos o tempo inteiro em ciência de dados, por exemplo. Posso também trabalhar com grid. Eu vou criar primeiro o gráfico para que você entenda e eu explico o código. Então, executa a célula. Isso aqui do lado esquerdo é o grid padrão. Está aqui, ó, apenas a função grid, só isso. Do lado direito, veja que eu tenho a função grid totalmente customizada. Aí você pode definir o tamanho da linha, a espessura, se você quer tracejado, pontilhado, linha contínua, qual a cor que você vai usar, veja que estou usando cor B, que é o blue, não é? Entre várias e várias outras alternativas. Não é interessante? Você poder ter o gráfico totalmente customizado com grid da forma que você quiser. Veja que nós criamos o subplot, mais uma vez, uma linha, duas colunas. Eu então preparei o grid para o primeiro eixo, que é o índice 0. Você já está cansado de saber essa altura do curso, né? Que a indexação em Python começa por 0. E o grid customizado foi para o gráfico que está no eixo de índice 1, que é o segundo. Aí vale uma observação. Isso aqui é uma forma alternativa de fazer o que eu fiz aqui em cima com o loop. No loop, eu percorri cada valor do eixo. Então, o eixo de índice 0, depois o eixo de índice 1. Como eu queria criar o mesmo gráfico, essa forma é a forma mais rápida e simples. Agora que eu estou criando gráficos diferentes, né, porque estão customizados, aí talvez o loop não seja tão interessante. Aí eu defino cada um dos gráficos de maneira separada, embora também possa usar o loop se eu quiser. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho para preparar o código para cada plot. Tudo bem? Outro exemplo. Vou agora utilizar diferentes estilos de plots na mesma área de plotagem. Eu vou executar a célula para que você veja o que nós temos aqui. Observe o que nós criamos. Eu tenho o scatterplot, que é o gráfico da dispersão. Eu tenho o gráfico step, uma espécie de escada, não é? Que vai mostrando a evolução do valor de uma variável. O gráfico de barras, que eu já tinha mostrado. E o fill between, que é o preenchimento, não é? Então ele preenche de cor qualquer que você quiser entre o valor mínimo e máximo. Como nós criamos isso? Da seguinte forma. Aqui eu tenho os dados de exemplo, x, x e n. Eu então preparei os subplots. O que são os números 1 e 4? Dê um pause no vídeo e responda. O que são os números 1 e 4? 1 é o número de... Isso que você respondeu, parabéns. 1 é o número de
linhas. 4 é o número de colunas. Então eu vou ter uma linha com 4 colunas, cada coluna com um gráfico. Eu posso ter várias linhas, ok? Estou colocando o exemplo de uma, mas é possível ter bem mais de uma se você quiser. Eu então vou agora preparar o plot para cada coluna. Plot 1, 2, 3 e 4. Veja que você já sabe, a indexação começa por 0, então eu tenho o eixo 0, 1, 2 e 3. Para o primeiro plot, eu vou criar um scatter, que é o scatter plot. Para o segundo, o step plot. Pronto, é isso mesmo, é só o nome do gráfico super simples. Para o terceiro, bar plot. Para o último, fill between, que é exatamente o gráfico preenchido, do menor para o maior valor. Todo o restante dos argumentos são apenas valores para você customizar, são parâmetros de cada função. Você pode visitar a documentação oficial, verificar os parâmetros e colocar os valores conforme aquilo que você precisa para o seu gráfico. Uma das maiores dificuldades dos alunos, que eu percebo aqui na DSA, é exatamente o fato de que muitos tentam decorar os parâmetros. Você acha que eu decoro o parâmetro? Sinceramente, você acha que eu decorei esses parâmetros? Eu nem perco meu tempo. É claro que não. Eu não vou ficar decorando o parâmetro se basta eu abrir a documentação, olhar a função e ver quais são os parâmetros necessários. Eu defino os parâmetros, coloco os valores que eu quero, testo o gráfico, resolvo o problema e sigo em frente. Muitos alunos demoram a aprender porque tentam usar aquele padrão mais tradicional de educação, né? Que é ficar decorando tudo, que não funciona, principalmente em tecnologia. Não tente decorar, é pura perda de tempo e de energia. Entenda que você quer criar um gráfico. É isso que você quer? Você quer criar um gráfico de dispersão. Isso é importante, tem que entender quando vai usar o gráfico. Pois bem, vou trabalhar com Matplotlib. Qual é a função que cria um gráfico de dispersão? Função scatter. Ok, vou na documentação. Busco lá a função scatter, quais são os parâmetros. Aí eu tenho parâmetro para os dados, tenho, por exemplo, parâmetro para definir a cor. Eu então vou lá, coloco os valores, ajusto, experimento algumas alternativas e pronto, o gráfico está criado. Essa é a abordagem ideal. Não ficar tentando decorar quais são parâmetros, possibilidades, etc. Isso não funciona, ok? Eu sempre tento incentivar os alunos aqui nos cursos da DSA a visitar a documentação, porque lá tem tudo detalhado para você, um trabalho magnífico, aliás, em várias ferramentas open source. Para que você vai decorar algo que está à sua disposição na documentação oficial da ferramenta, do pacote? O que você tem que aprender é qual gráfico usar em cada situação. E isso sim é o seu trabalho. A partir daí, os detalhes técnicos de qual parâmetro usar, etc., isso aí uma visita à documentação resolve perfeitamente. Não acabamos, temos mais pela frente. Me acompanhe no próximo vídeo. Até lá!